Foi na beira do mar, oi que nego chorou. Foi na beira do mar, oi que nego chorou. Ao ver Nossa Senhora saindo das águas coberta de flor. Ao ver Nossa Senhora saindo das águas coberta de flor. Foi na beira do mar, oi que nego chorou. Foi na beira do mar, oi que nego chorou. Ao ver Nossa Senhora saindo das águas coberta de flor. Ao ver Nossa Senhora saindo das águas cobertas de flor. A gente só existe coletivamente. A gente não é o um, né? O um, ele está dentro dele, está o todo. Então, essas aprendizagens que o povo preto trouxe de diferentes espaços de África e que tinham a ilusão que seria esquecida, né? E, na verdade, nós, com essas nossas ações, a gente diz o tempo todo, nós somos um povo que temos história. E essa história está dentro de nós. Então ela não é só carnal, ela é espiritual e a gente nunca vai esquecer de onde nós viemos e por que nós estamos aqui. Estamos aqui enquanto povo preto para valorizar os nossos ancestrais e o congado é realmente uma grande representação dessa valorização, porque a gente ecoa os nossos tambores através do som, que não é qualquer som, é o som espiritual, é o som da fé, o som não é simplesmente bater o tambor, é viver o que o tambor está te dizendo. Que muitas das vezes não tem muita coisa escrita, é da vivência da gente, né? Eu falo que é da vivência que eu tive com meu pai. Eu sou de uma família que a gente respira o congado, que a gente respira a festa. Eu nasci nisso e aí é o que mais importante que meu pai, né, deixou para mim, né, me ensinar a estar ali, a respeitar, a entender o significado de tudo aquilo ali que a gente participa. O congado, ele é uma ferramenta fundamental para abrir portas para a formação da sociedade. Desde os nossos ancestrais, sempre foi assim. Os mais velhos abrindo suas casas para que pudesse trazer o povo do Congo para seus ensaios, para seus terços, para correr o rosário. O congado é um espaço de resistência, é um espaço de família, é um espaço de luta. Como falar da congada sem falar do povo preto, do povo de religiosidade de matriz africana? Quando nós estamos rufando nossos tambores, que muitas vezes são marginalizados e discriminados na intolerância religiosa, nós estamos trazendo a cultura e os costumes de uma ancestralidade guerreira. Imagine você, Galanga, vindo da África, um rei que foi escravizado, posto no porão de um navio. No meio da jornada até chegar no Brasil, lá, ficou sem sua esposa, sem seus filhos, sem muitos e muitos da sua família, foram jogados no mar. E ele, ao chegar no Brasil, não desistiu.
porque ele é filho de uma ancestralidade africana guerreira. Conquistou sua liberdade, conquistou a liberdade dos seus, construiu a igreja de Santa Efigênia, foi coroado pelo imperador como rei Congo dos homens pretos. E nós temos a responsabilidade de passar para os mais novos a importância dessa luta. Porque ele em África já era um rei, então, quer dizer, ele veio ser... O rei nunca perde a majestade. Ele se articulou, entendeu? Se infiltrando na Irmandade, trazendo alguns para a Irmandade, até ele conseguir a alforria. Primeiramente conseguiu a sua, depois conseguiu a dos seus, né? Dos seus irmãos. Né? Então, assim, eu acho que ele foi um grande líder, foi um articulador, né? E sofreu apagamento também. Por isso que a gente só tem a fala oral, né? A gente não tem as escritas. Mas eu falo que, assim, o Galanga Muzinga, ele foi um líder que ele conseguiu muita coisa aqui. Ouro Preto é muito peculiar porque eles tentaram apagar toda a manifestação negra aqui dentro de Ouro Preto. Há histórias orais que contam que já existia um Moçambique aqui, só que por conta do preconceito, da falta de apoio, o Moçambique ele foi adormecendo e a gente acordou esse Moçambique em 2015 e estamos aí com o nosso trono coroado, levando o Rosário de Maria, levando a Santa Efigênia, São Benedito. Uma prova material de que o reinado ele existe há mais de 200 anos foi a bandeira de ferro que a gente encontrou. Sim, essa bandeira para nós tem um significado muito grande, assim, isso mostra de o que nós fazemos hoje era o que já faziam no passado. Então, uma bandeira de ferro que era levantada no mastro. E segundo historiadores, ela tem mais de 200 anos. Então, poxa, há 200 anos essa bandeira provavelmente era levantada, né, no mastro, e pelos escravos, pelos congados, né, talvez na época tinha, né, a gente não tem registro, mas provavelmente porque, até porque os santos que estão lá pigmentados são santos de raízes africanas, então quer dizer que a festa do Rosário existia há muito tempo. Nossa Senhora saindo das águas coberta de flor. Ao ver Nossa Senhora saindo das águas coberta de flor. Igual, essa Irmandade aqui é uma das 2028 ela fecha 300 anos, né? 300 anos de história. E a gente vê, quando a gente reúne, a gente fala a dificuldade que vai ter em conciliar o moderno com o antigo, né? Para manter as tradições e também sem ficar parado no tempo, né? Como que a modernidade vai entrar, vai ajudar a prosseguir com a Irmandade para frente. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. E a verdade é essa. Se você não sabe de onde veio, se você não sabe a sua devoção, se você não sabe do que está enraizado aqui, se você não tem orgulho daquilo ali, se você não tiver orgulho, se você não tiver resistência para ficar remando, de ficar batendo de frente com todo mundo ali, não faz sentido nenhum você estar ali, você estar participando daquilo ali. Então, eu deixo bem claro isso para os marujos. Quem sabe de onde veio não sabe para onde vai. Nego amarrado no tronco, nego sente a dor. Nego amarrado no tronco, nego sente a dor. Hoje ele bate no peito, estuda para ser doutor. Hoje ele bate no peito, estuda para ser doutor. Que ele, se ele não estudasse, ficasse burro toda a vida, ele não ia chegar no doutor, não ia querer estudar só por causa da pele e da cor.
Ele ia viver só encorrentado? Não. Então, saber que o legado que vem dos antigos, mas não, vamos pegar firme, que senão a gente vai ser só escravizado e sofrido. E o povo hoje não pode ser um povo sofrido, porque nosso usar não quis ser um povo sofrer. Eu estou fazendo faculdade para ser advogada. No início eu não queria, mas depois que eu vi que o meu terno vai passando e passando, eu falei pro meu avô, a primeira frase que eu falei, vô, eu vou ser advogada porque o que acontecer com o nosso terno eu vou defender. Nossa Senhora ficou admirada de ver tanta gente em vosso reinar. Oi, Bambuê, oi, Bambuá, bamba que bamba, bamba, uê. Quem gosta de festa é que manda fazer. O nosso congado sempre foi de luta. Não dá para esquecer os nossos pais, os nossos avós, a dificuldade que era para pôr seus ternos na rua, a dificuldade que era para poder conseguir o alimento, para fazer a comida, fazendo leilões debaixo de chuva, andando longe pelos bairros, pelas fazendas. O que era? Naquela época que eu comecei a sair, parece que o militarismo, o governo era militar. Predominava tudo, entendeu? Predominava tudo, eles dominava tudo. Se você não estava na linha de que eles querem, você estava fora. Entendeu? Quem que era oposição para ele? Quem era oposição para o general? Desaparecia. Né? Não é verdade? Só depois que veio a mudança, Tancredo Neves fazendo as mudanças, lutando, Luiz Guimarães fazendo as mudanças, veio a famosa democracia. Né? Direta já. O Brasil começou a mudar ali. Tudo mudou. Né? Tudo mudou. Antes de 1888, né? Imagina como é que sofria esse povo. Um povo que não tinha direito de nada, não direito de falar, não tinha direito de nada. Depois teve a libertação dos escravos, em 1888, foram embora para a cidade sem nada, sem dinheiro, sem nada, sem tudo, sem conhecimento, sem nada. Foi para as favelas. Os morros. Foi para os morros. E o reflexo disso até hoje, né? Nas comunidades afro. Né? Então reflete tudo isso. Só vê quem não quer. E que a gente luta muito com o reinadeiro é isso, para olhar suas raízes. Até nos cânticos que a gente canta, às vezes fala muita coisa pra gente. Às vezes fala muito pra gente. Porque geralmente os mais velhos ainda lembravam da época deles na África, então já vinha trazendo aqueles cânticos de lá. Igual o vovô, meu avô falava assim, que a gente vinha da família de Braúna e de Caçanja, povo de Caçanja. E por ali, tem até cânticos que eles cantavam antigamente, hoje, até hoje. Alô, povo de Caçanja, veja que gente são essa, que nessa festa quer entrar com tanta buia e matinada. Se for gente de festa, grita festa e mais festa. Se for gente de guerra, grita guerra e mais guerra. Quer dizer, era cântico deles, do pai dele, do avô dele cantava. E depois, agora a gente, como a gente está falando, tem mais esclarecimento, a gente estava olhando, tem tribo de Caçanja, realmente, na África, né? No lado da África, que são guerreiros mesmo. Quer dizer, nós criados aqui no Cajuru, a gente tinha esse dote e a gente nem sabia, leitura muito pouco, né? Então são coisas que a gente já vivia isso aqui. Aí a gente vai procurar na internet, achou, povo de Caçanja, povo de Braúna. Então a gente procurou. Então são coisas assim que tem aqui a ligação. E você vai, a hora que fala, vocês lembram, cantar, né? E o mais importante que eu acho que a gente não pode esquecer é de trazer os jovens, de trazer criança para dentro do grupo, porque se ficar só a gente que é mais velho,
que vai acontecer? E ver se a gente consegue passar o que a gente está aprendendo. Se eu vou num lugar e estou aprendendo algo, chamar aqueles meninos que são mais novos e mostrar para eles, presta atenção ali, vamos aprender, para eles aprenderem juntos, para não acabar, para não perder. A nossa cultura ancestral, ela precisa de ter continuidade. Porque o sagrado, ele é místico. Então muita gente não entende. Eu mesmo, se eu não acreditasse que eu sou uma rainha, hoje eu não estaria mais no rosário, porque eu ouvi muitas coisas. E então é isso. Eu acho que é resistência sempre, com fé e crença. Tem que acreditar, você tem que crer. Sempre, todos os dias, tentando correr atrás e manter essa liberdade de que a gente está aqui por um objetivo só, né? Manter essa união mais forte e assim a gente vai seguindo, a gente vai lutando, puxando de um lado, puxando de um outro, para a gente conseguir manter essa tradição viva. A gente fala que antes os nossos tambores ecoavam para dentro, né? Hoje não, hoje os nossos tambores tocam ecoando o som deles para fora, para todos escutarem, mostrar que nós estamos ali resistindo, persistindo, resilientes, né, dentro da nossa cultura ancestral. Eu era pititiquinho, nem sabia caminhar. Minha mãe já me levava na igreja para rezar. Salve a coroa, salve a coroa, a irmandade do rosário vem adorar a coroa. Mamãe, sou pititiquinho que nem pinta de Guiné. Eu sou pititiquinho que nem pinta de Guiné. O que me faz vencer batalha é o tamanho da minha fé. O que me faz vencer batalha é o tamanho da minha fé. A pinta de galinha de Guiné, ela é pititiquinha, mas olha o canto, ó. E é essa união dessas pintas que faz com que ela fique bonita, formosa, linda, pititiquinha, que nem pinta de galinha de Guiné. Mas o que faz o congadeiro, o moçambiqueiro vencer batalha é a fé. Porque se separar, eles não têm força, né? Então, o reinado em si, né? Os reinados, os encontros de Congo, as festas de Congo, é isso, é a união. É um fortificando o outro. São os nossos irmãos do Rosário, né? Que a gente vai pagar uma visita lá em uma outra cidade, eles vêm aqui, mas não é só pagar uma visita, é uma união de forças para dizer, vocês não estão sozinhos, nós estamos com você, é uma partilha, entendeu? De luta, de sobrevivência, de resiliência, né? E quando a gente se une, né, em prol de uma coisa só, a gente fica muito forte, muito forte. E isso assusta também, né? Na hora que Deus começa, quero começar também. Era de manhãzinha quando mamãe me chamou. Oi, levanta, nego velho, que a sua hora chegou. Ah, nego velha levantou, na sua cama sentou e rezou o Pai Nosso pra Jesus o Salvador. E falou com todos os negros, o cativeiro já acabou. Só quem está dentro entende que a gente consegue se conectar com o nosso sagrado através do nosso corpo, através do nosso canto, né? Essa é a nossa forma de oração, né? Essa é a nossa forma de agradecer, essa é a nossa forma de pedir, né? De compartilhar, né? Porque quando nos reunimos, né, até o alimento, né, é sagrado, porque ele está alimentando o nosso corpo físico. A gente vai alimentar,
no nosso campo espiritual de uma forma, mas o nosso corpo físico também precisa de alimento. E esse alimento, ele é todo sagrado, né? Por isso que nas festas de reinadeiros, a comida é farta. Eu não quero viver o momento dentro do rosário, não. Eu quero viver dentro do rosário, para o rosário. Então, vai se deixar se anestesiar aquele que quer se anestesiar. Às vezes, o mais velho peca, peca. O novo peca, peca. Mas nós estamos tudo aqui para aprender. Se a gente não tiver diálogo um com o outro, não vai ter um reinado igual era o reinado antigo. Eu estou vendo se perder muito. Essa essência, essa comida que era feito pelas senhoras, tudo que estava ali rezando, para chegar no dia da festa, ter uma comida de qualidade, muito bem feito, que seja o arroz com feijão, com um pedacinho de carne, com tutu, um pedacinho de angu, mas que aquela comida ali, ela era equivalente, ou ainda é, como a hóstia consagrada na hora que o padre suspende lá. É o mesmo peso. Não tem distinção que a hóstia consagrada é melhor, que a comida do reinado é melhor. Há o mesmo peso. A nossa comida, ela cura. A hóstia consagrada com a fé da pessoa, ela também cura. Nós estamos aqui batendo nossos tambores. Da mesma forma que o que está lá na igreja católica está tocando seu violão, está entoando seus cantos, nós estamos entoando o canto aqui do passado. Que na hora que você reverbera um soar, um toque na caixa, você chama algo que está no ar, que está no espaço, para vir aqui naquele momento. Eu não tenho leitura, não. Só sei assinar meu nome, tá? Se mandar escrever alguma coisa, eu não dou conta de escrever. Aí a gente vai acompanhando a sanfona, cavaquinho, violão e as caixas. E eu acompanho direitinho, tá? Então eu sou apaixonada por reinado. Mas agora a idade está bem avançada, eu não estou dando dança aos 4 dias, 5 dias não. Mas um dia é garantido, dança até mesmo. Dou roda, não estou nem aí. Tô com as piruetas, sabe? Eles têm medo porque depois que eu machuquei, eu fiquei meio fraca, né? Os nervos para estar com as pernas. Mas não me atrapalha. Para Nossa Senhora do Rosário, eu trabalho com o maior amor. Nós tinha muita união. Chegava de noite, morava na roça, que as casas não tinham piso, igual isso aqui, não era chão. Tempo de frio, sentia um fogo lá no chão. E nós sentávamos tudo ao redor lá, ia contar história, cantar, sabe? Tocar cavaquinho. Tocar cavaquinho. É aquela alegria um com o outro. Deita. É, ué. Graças a Deus. Ia capinar a roça, acabava a capina, cortava um pé de milho, põe no ombro e ia cantando. De primeiro eu usava pinguinho para tirar a friagem, né? Aí o pé de milho nas costas cantava. Garfo de prata, colher de latão, além do meu peito é do meu coração. Faço cama da cachaça, travesseiro do garrafão. A cachaça é moça branca, filha do homem trigueiro.
Quem tomar amor com ela não pode juntar dinheiro. Aquela alegria. Alegria tinha muito. Tinha tristeza, não. Então eu acho assim que o preto merece estar no bom lugar, merece ter um estudo, o preto é inteligente. Muita coisa que hoje tem engenheiro, mas eles trabalharam, foi em cima do que os pretos faziam. Né? Então eu acho que os pretos têm valor. Só que assim, eles têm que começar a parar com essa divisão e se igualar para eles verem o que o preto representa no Brasil, né? Tem vários jovens, estou gostando muito de ver os tambozeiros mirins, né? Que são estudantes também, isso é importante demais, né? São pessoas que têm mais capacidade, né? Na escritura, né? Facilidade. E não deixe cair essa continuidade que vem dos meus antepassados, né? Que já está aqui em mim, que eu passo para os meus filhos, né? E para os outros companheiros do tambor aí, mirins, que vão continuar a crescer mais, que agora é o que vai mesmo, não vão deixar cair não. Crescer, né? Gerações novas e partir para cima. E nós somos negros mesmo. Estuda, leva a sério o estudo, seus objetivos. E não nega a raça não. Somos negros mesmo, somos quilombola mesmo. Com muito orgulho. É isso aí. Me faz chorar. Me faz chorar de alegria. Quem abre a garganta na rua carregando a Santa Mandor. Me faz chorar. Eu via lá na Ruanda, onde eu morava antes de ser menino, meu povo rezar. Eu via lá. Oiê, essa engoma me bate no peito como os sonhos de meu pai. É o sagrado rosário dos pretos velhos de Aruanda que vem coroar a minha canção com a luz do céu. Oiê, essa engoma me bate no peito como os sonhos de meu pai. É o sagrado rosário dos pretos velhos de Aruanda que vem me falar que a grande mãe ouve nossa voz. Somente um ato de resistência, né, pode fazer com que sons, linguajar, trajes ultrapassem séculos. Olha o meu trajar. É o Moçambique do século XVII. É assim que o meu antepassado lá vestia. Né? E eu estou vivendo aqui, né? Pode ter crítica, pode ter risada, pode ter isso. Nós estamos aqui, vestidos. Então, é assim, é um ato de resistência e de amor à tradição, amor à cultura afro-brasileira que a gente vem preservando, apesar dos pesares. Né? Apesar dos pesares. Né? Nós mantemos tudo isso pela fé e, como o Roberto bem mencionou, porque a gente gosta. Né? A gente gosta de celebrar. Né? A gente gosta de ser congadeiro. Né? Às vezes, eles que são capitães, né? Eles dançam o dia inteiro, né? E na hora que acaba o congado, é assim, se pudesse a gente começava tudo de novo. Né? E se semana que vem tiver mais, a gente vai fazer mais. Né? Porque é um gosto, né? É um gosto, né? É um gosto que a gente vive plenamente, né? Faz parte da nossa vida, né? Ser congadeiro faz parte da nossa vida. A gente não imagina passar um ano sem fazer nada. A gente não pode esquecer, porque a sabedoria, ela vem muito dos mais velhos. Hoje em dia as coisas mudaram um pouco, porque a gente está aprendendo muito com os mais novos, em questões de tecnologia. Mas a gente precisa saber da nossa história. Se a gente não sabe de onde a gente vem, a gente não sabe para onde a gente vai.
Se a gente não tem essa curiosidade de escutar, porque a geração de hoje, elas não têm paciência para escutar. E a gente precisa sentar ali, sim, ouvir aquele velhinho assim. Eu, particularmente, entrei no Congado porque o meu pai era caixeiro. Meu avô é um rei Congo. Um preto que toda a vida lutou para criar a gente com dignidade, dentro daquilo que era possível, mas com dignidade. Mesmo com os grilhões nos braços, a ferro, mas nunca deixaram de morrer essa questão dessa majestade, né? Eu vejo dessa forma que... E eu acho que com isso ele veio perpetuando, mostrando que o preto, em todos os sentidos de dificuldade, ele tem que ter essa chama, dessa majestade dentro de si. Saber passar pelo problema, pela dificuldade, ou pela a situação que seja, por mais extrema que seja, mas de cabeça em pé. Mas de cabeça em pé, honrando os seus antepassados, os seus ancestrais, porque senão também não vale nada. Me preocupo muito com a questão do outro lado. Depois daqui, meu antepassado, meu ancestral, eu não envergonhá-lo. Igual eu falo, errar na vida todo mundo erra. Mas você não pode permanecer no erro. Você tem que lapidar você. Você tem que ser... As pessoas que estão no caminho do sagrado, seja ela com seu terço, seja ela com sua vela, seja ela riscando sua pólvora, seja ela soprando a sua pemba, seja ela macerando a sua folha. Ele tem que melhorar, gente, porque senão ele tem que ter uma outra atitude. Ele não pode ser a mesma pessoa, porque senão tudo isso é em vão. Você está malhando em ferro frio. Você está malhando em ferro frio. O tio Efigênio, ele é o fundador dessa casa junto com a minha avó. Ele tinha 14 anos e minha avó emancipou ele para registrar a guarda, porque não podia, mulher não registrava. Você já sabe dessa história, não já? Então, o fato do tio ter parado de ser regente da guarda, porque ele tinha que estudar, e ele escolheu direito. Por que ele escolheu direito? Para defender o povo, aprender a ler para ensinar meus camaradas, que é a lei, né? Nossa. E com o tempo ele foi trabalhar nessa assembleia com um deputado estadual e ele foi entendendo as coisas, foi tendo amigos, pessoas simpatizantes do meio. E aí, antes dele ir embora, ele falou para mim: Belinha, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que se modernizar. O Rosário, Reinado, ele tá para virar uma empresa. Não é empresa de ganhar dinheiro, não. É empresa de ter documentação para entrar, para receber recursos. Né? Porque a gente vai em reuniões, a gente fica sabendo das coisas, a gente chama os capitães para ir, repassa, né, o que a gente fica sabendo, né? Porque antes, assim, há alguns anos atrás, a gente não sabia de nada, entendeu? Né? Em 2008, quer dizer, 2007, 2008, tipo, que eu comecei mesmo a frequentar as reuniões da secretaria, né, em relação à cultura, aí que eu fiquei sabendo que existia uma verba, que era o ciclo do Rosário, não sabia, você tá entendendo? Então, assim, essas coisas a gente vai aprendendo, né, e vai iluminando para os nossos irmãos congadeiros, para eles conseguirem manter viva a tradição também. Né? O tempo da espiritualidade é o tempo da espiritualidade. Nós vamos ter, sim. Vamos ter bancadas nos representando, vamos termos pessoas que nos representam. Entendeu? A gente sabe disso. E são esses movimentos, são essas ligações que nós vamos conseguir chegar até lá, colocar essas bancadas lá, para nós termos vozes lá dentro, politicamente.
né? Eu falo até com muito orgulho do meu irmão, entendeu? Que, tipo, ele tá como diretor da igualdade racial aqui dentro de Ouro Preto, né? Ocupa um lugar que é de suma importância para nós, entendeu? De suma importância. E eu já conversei com ele várias vezes, falei assim, continua, porque você vai muito mais do que isso. Por quê? Porque nós estamos com você. Entendeu? Nós estamos com você. Você não está sozinho. Não tenha medo, você não está sozinho. E tudo é no tempo deles, né? Porque o que a gente faz é muito claro. Mexer com a espiritualidade, da forma que ela tem que ser, a gente gosta das coisas muito claras. E quando a gente vai colocar, eles vão colocar essas bancadas, entendeu? Para derrubar muita gente. Porque tudo tem a hora certa de acontecer. Eles estão preparando pessoas para isso. Então, as festividades do Rosário, ou das Irmandades, né, do Rosário de Preto, ele tem um potencial de movimentar algo muito semelhante ao que os festivais fazem, em diversos aspectos. E a gente começou falando um pouco da culinária, dos pratos, do processo de produção desse prato, mas a festa em si, ela já movimenta cidades. E aí a gente pode citar várias cidades aqui de Minas Gerais que hoje tem a Festa do Rosário como principal evento. Evento que movimenta a cidade inteira, que lota hotéis, pousadas, que movimentam pessoas, festeiros, romeiros, pagadores de promessa, mas também que leva pessoas a esses encontros. E eu acho que o danoso disso tudo é de que quem faz a festa não arrecada em cima disso. Então, assim, o desejo também com a Rota do Rosário é de que preparar o nosso povo, preparar o povo do Rosário para ser os agentes culturais da festa. Para que eles possam ser os agenciadores, aqueles que recebem os turistas, que hospedam os turistas, que orientam os turistas sobre o passo a passo da festa, assim, desde a coroação. Quem recebe a coroa, quem executa a festa, quem financia, quem passa a coroa no próximo ano, a troca de bastão entre a rainha perpétua para a próxima rainha. Tem toda uma engenharia muito sofisticada e que nem sempre o turista aproveita tudo isso. Ele acha que é assistir a dança, que já é muito bonita, muito atraente, muito sedutora. Mas a dança, ela tem um significado. As músicas, muitas delas, irmandades, tem lá os catopês, tem os caboclos, tem os marinheiros, e cada um desses tem um papel dentro da história, e principalmente a história do Brasil, que nasce com a invasão dos portugueses, com a guerra entre marinheiros, indígenas, e a festa descreve tudo isso. Então era importante que os nossos congadeiros, que os nossos capitães, generais, rainhas e reis pudessem ser esses agentes culturais para recontar essa história para o turista e com isso gerar renda e emprego. Nós estamos falando de agentes culturais, produtores culturais que não recebem por fazer isso. Eles contam essa história para o turista, conta essa história para os visitantes, mas não são remunerados. E é esse o principal objetivo da Rota. É de que todo instrumento, toda a produção que envolve turismo, cultura, gastronomia, que hoje é uma das fontes de arrecadação para muitos municípios, não fique concentrado na mão daqueles que já exploram o grande capital e possam chegar na mão daqueles que de fato fazem a festa historicamente, que é os congadeiros. O conhecimento gera oportunidade. Por isso que ela, nas suas falas, ela disse que queria. Eu quero ver o meu povo
vencendo, eu quero qualificar o meu povo. Eu quero esse meu povo tendo oportunidade, não só na cultura, no turismo, mas tendo oportunidade também nas faculdades, tendo oportunidade em todos os lugares que outrora não tivemos oportunidade, através das nossas lutas e através do empreendimento de um pontapé, né, que eu digo assim, ela viu a necessidade do seu povo, mas ela viu também no seu povo a capacidade. E quando ela vê capacidade, ela vem com todas as forças e todas as formas, com seu princípio moral, com seu princípio de parlamentar, com seu princípio de povo. Povo porque ela é hoje, a grande representatividade de um povo. Mas que nas assembleias, que nas câmaras, que no Senado, que nas câmaras municipal, nas câmara estadual, federal, tenha também representante do nosso povo, né? Mas para isso precisamos nos fortalecer em propósito único. Eu buscando através de mim, através de outros, com que ao nosso redor os nossos representantes sejam realmente para os nossos propósitos, né? Então precisa disso. Tem vereadores aqui que são reinadeiros, certo? Tem vereadores aqui que são... A nossa vice-prefeita é reinadeira, ela é rainha perpétua de Senhora das Mercês, né? Sabe? Então, a gente tem muita gente dentro da prefeitura que é do reinado, certo? Que ajuda, que está sempre junto. É interessante isso, né? Porque vocês aqui têm uma abertura política. Normalmente isso não é comum na cidade. Não é, realmente não é. Mas nós aqui, graças a Deus, temos essa facilidade, né? Agora, né? Agora, porque antes, às vezes, você encontrava barreiras, certo? E hoje em dia, não, a gente está encontrando. E também nós temos a Fundação dos Congadeiros aqui de Divinópolis, que chama Congadive, certo? Que, então, que depois dessa fundação, então, assim, ajudou bastante o reinadeiro, porque eles brigam, procuram o direito do congadeiro para ver que são pessoas mais instruídas, porque o congadeiro em si é uma pessoa humilde, é uma pessoa pobre, uma pessoa que não tem muito conhecimento, que não tem cultura, de sabedoria, de esclarecimento, né? Eu falo por mim, que eu tenho só até a 8ª série. Então, surge alguma coisa para o reinadeiro passa batido, porque não sabe o caminho por onde vai, aonde que ele vai buscar. Então a Congadive está nos ajudando, está correndo atrás e procurando a se abrilhantar para a gente o mais que eles podem, certo? Então é muito importante o congadeiro, o reinadeiro, saber, né, que ele tem esse retorno, que eles fazem essa pontuação, né, no PIB cultural e tem esse retorno, para que não fique achando que às vezes a prefeitura está ajudando, fazendo alguma coisa que ele está fazendo simplesmente por ajudar. Não, ele ajuda nessa pontuação, ele ajuda que esse recurso venha que venha o dinheiro para o município, né? Então é muito importante o reinadeiro ter esse conhecimento, e não só disso, às vezes tem editais que a prefeitura fazem voltado com o reinado, e às vezes ele nem fica sabendo e consegue recurso por causa disso, né? Eu acho que nós reinadeiros temos que nos inteirar mais, buscar mais conhecimento, pessoas para nos ajudar, porque às vezes a gente não sabe, mas tem pessoas que podem nos orientar, né? Então buscar essas orientações, pessoas que sabem direcionar, fazer um projeto, explicar como funciona, né? Isso é muito importante para a gente. Eu mesmo não tinha muita ideia, né? De 4, 5 anos para cá que estou me envolvendo mais, buscando conhecer, né? Um projeto até dos saberes, onde eu fui para a faculdade, então ali pessoas me mostraram alguns caminhos, me mostraram que tem outros caminhos, que tem outras formas, e abriu minha mente. Então eu busquei
ter mais conhecimento sobre isso, sobre projetos, sobre o que é prefeitura, sobre a lei do tombamento, né, do material, então sobre guarda, né, do patrimônio, porque são os nossos direitos, eles têm por obrigação cuidar e zelar disso, né, porque é nosso direito. E às vezes fazem parecendo que não, estou fazendo muito, foi o suficiente, você está querendo demais, né? Não posso fazer mais, eu não tenho dinheiro. Não, mas ele tem por obrigação fazer aquilo. É obrigação dele cuidar, zelar, né? E manter, né? Ajudar nós a manter a nossa cultura. Eu acredito que os jovens em si, em vez chegando para aprender com o mais velho e para levar para o mais velho também aquilo que eles não sabem. Né? Então, eu fui conduzida a estar na Congadiv pelos mais velhos. E eu sempre senti a falta dos jovens ao lado dos mais velhos. E também existe essa limitação dos mais velhos em pôr os jovens do seu lado. Para você que é mais velho, que já tem a trajetória há muitos anos no reinado, tem a sua vida, o seu cotidiano, não conseguiu ter várias oportunidades, mas não se esqueça que dentro do seu terno, que dentro do seu Rosário de Maria, existem as pessoas jovens que podem abraçar, compor, lhe ajudar. Então faça que essas contas novas seja a transformação que muitas das vezes vocês têm dificuldade, né? Coloque esses jovens para fazer vídeos, divulgar o trabalho, né? A gente vem mostrando que mostrar o trabalho da gente é importante porque é um material que a gente constrói, né? E comprova a nossa trajetória. Então, é necessário que o próprio capitão mostre para esses meninos que eles é a força, né? Eles é a geração que vai fazer valer a pena o trabalho dos mais velhos, porque eu aprendo com o mais velho e levo o ensinamento também, né? O conhecimento, a gente é algo que ninguém nos tira, é o conhecimento, mas a troca de conhecimento é onde tem a riqueza, porque eu acho que dentro do Rosário de Maria, os jovens precisam se sentir pertencente, mas para ele se sentir pertencente, ele precisa do reconhecimento do mais velho, né? Da força, vai lá, você consegue, eu preciso de você, vai lá e traga para mim isso, aprenda isso, ensina isso. Eu acredito que quando a gente potencializa o outro, ele vai dar o seu melhor. Sabe, eu acho que a Congadiv, ela tá ali para martelar, mas ela precisa da força, do empoderamento cultural do indivíduo, seja ela coletiva ou individual. Ou a potência ancestral que carregamos, ela tem que ser uma voz que ecoa. E muitas das vezes ela fica oprimida, né? A voz do oprimido, né? A força comunitária não grita, né? Porque eu acho que quando a gente transforma algo, é quando fazemos que o coletivo funciona. E a Congadiv, ela está aqui em Divinópolis para isso. Fazer com que o coletivo consiga, que as vozes ecoam, que a ancestralidade fala cada vez mais forte e que o respeito seja mútuo e a valorização de quem somos nós dentro da cidade. Quem me chamou, eu cheguei, sou do reinado, sou rei, minha coroa de estrelas de Ave Maria e Jesus. Quem me chamou, eu cheguei, sou do reinado, sou rei, sou mensageiro dos sonhos de paz e de luz. Atenda, saia da tenda e vai trabalhar. Quando ouvir o chamado, atenda, saia da tenda e vai trabalhar. Pois a luz não se esconde no ninho, abre caminho, é flecha no ar. No papel é tudo muito bonito, né? De existir recursos, de isso e aquilo outro, mas a gente esbarra ainda na burocracia, né? A gente ajuda alguns congadeiros, ribeirinhos, cidades pequenas, que não têm acesso à informática, à internet, a realizar projetos.
E aí muitos ficam de fora porque não tem essa assessoria. Então ainda é necessário que chegue nesses grupos e coletivos para que eles também tenham seus direitos assistidos, inclusive dentro dos editais. Para você conseguir um prédio, uma associação recursos, primeiro você tem que se empoderar e saber que você é importante para a cultura local. Entendeu? Porque você, como nós aqui em Montes Claros, né, o Catopeia, o Marujo e Caboclinha, nós somos uma identidade cultural fortíssima do povo montes clarense. E somos referência, né, regional do norte de Minas. Então nós sabemos da nossa importância e a gente vai atrás e vai buscar esse direito de ter uma sede onde a gente possa fomentar, né, nossas oficinas, poder ensinar as crianças, as pessoas que chegam para os termos, né, ensinar nossa cultura, nossos rituais, nossa ancestralidade. Então a gente tem que mostrar para o poder público que nós somos importantes. E para isso a gente tem que se sentir importante e entender o nosso valor dentro desse conjunto, né, social. Porque é muito importante você ter uma tradição dessa, né? De festa do Rosário, do Divino, de São Benedito. É importante demais, porque é um traço cultural fortíssimo, né? De toda a população. Igual essa organização mesmo, igual você tem uma organização. Não é a adequada ainda, entendeu? Mas é muito importante, porque nós temos um local que a gente consegue fazer nossos projetos. Nós temos pessoas parceiras que nos ajudam a fazer os projetos. Então, assim, aprovamos muitos projetos que nos ajudaram a conseguir, né, comprar os instrumentos, os fardamentos, pagar as pessoas, né, a logística das pessoas que nos acompanham, né, que nos ajudam. Então, assim, é muito importante estar organizado para você conseguir buscar recursos. Porque se você não tem organização nenhuma e não conhece o mínimo, você não consegue, né, buscar esses recursos. E é também um dever, né, das prefeituras, do poder público, está capacitando esses mestres e as pessoas próximas a terem como buscar esse recurso. Porque muitas vezes eles deixam essas pessoas desamparadas, né, e essas pessoas não conseguem obter o conhecimento necessário para buscar um recurso ou buscar um espaço. Entendeu? E isso é uma covardia, porque acaba enfraquecendo a cultura local e vai perdendo a identidade do povo. Né? Porque o povo sem identidade é um povo morto. A gente tem que ter uma identidade forte, né? E o maior legado que os mestres antigos deixou para a gente foi essa resistência. Porque eles conseguiram esse espaço aqui, mantiveram esse espaço, mantiveram as festas de agosto viva, entendeu? Até hoje, durante aí mais de 70 anos, né? Mantiveram viva essa tradição, né? Na linhagem deles, e passou para a gente o bastão. E agora cabe a nós seguir em frente. Né? Com o recurso que a gente tem, o que a gente tiver na mão, a gente vai continuar andando e vai buscar mais e para fortalecer mais ainda a nossa tradição. Então, assim, é muito bonito. Né? Então, vem muita gente fora para apreciar as festas. E eles também acabam impulsionando, né, a economia local, igual hotel, rede hoteleira, lojas, né? Então, assim, além de ser uma festa muito bonita, cultural, né, espiritual, religiosa, é uma festa que traz recursos para a cidade. Então, assim, se o poder público investir na festa, quem ganha é a cidade e o povo. Então não tem por que não investir. Né? Então, quanto mais investimento a festa tiver, maior ela vai ser e mais conhecida no Brasil. Né? Já imaginou você ter uma festa tipo a que você tem em Caruaru? Vai pessoas do Brasil todo, do mundo todo, para conhecer. E Montes Claros tem esse potencial que só falta ser mais explorado. Né? As pessoas entenderem que a cultura local é muito forte e é muito bonita. Saber explorar isso também, né, de uma forma econômica para a cidade. Né? E isso ajuda a gente e fortalece a gente a manter viva a nossa tradição, que é o principal para a gente, é manter viva a tradição, que é a herança dos nossos ancestrais, né, dos nossos pais, avós, tios. Então, para a gente, o mais importante é isso. Para nós manter a cultura, né, dos nossos ancestrais, para não acabar, mas nós também temos que ter suporte. Né? Nós temos toda a vontade, porque nós estamos hoje. Mas aí para os nossos meninos também chegar e falar, não, vou seguir o mesmo caminho da minha mãe, né? Ou do meu pai, né? Tem que ter um suporte para não acabar, né? Quer ser uma coisa valiosa? Eu acho que tem que ter um suporte melhor, né? A gente assim, eu não falo assim, eu quero dinheiro. Eu não quero dinheiro, eu quero sabedoria. Eu quero, assim, por exemplo, aprender mais, né?
participar também das coisas que vêm das oficinas, que vêm dos projetos assim, que possa estar atendendo a gente na medida certa, né? A gente não quer muito também, não. A gente quer o básico. Lembra suas asas, tudo lembra sua voz, tudo lembra suas cores, tudo lembra seus olhos de estrelas. Hoje eu pude lembrar que voei, agora quero falar do que vivi e sonhei. Manter uma parceria com o poder público, falando da Irmandade, é importante. Mas a gente sempre teve a preocupação de manter a independência da Irmandade. A gente tem relatos de festas próximas que às vezes o poder público tinha uma participação muito grande. E aí chegou um momento, talvez o gestor atual já não dá valor àquilo, ou talvez o credo dele, a religião é outra, e aí tinha uma festa que tinha um comes e bebes, que era financiado pelo poder público, e aí isso se perdeu, a festa enfraqueceu e tal. Então a Irmandade, até hoje, a parte cultural e religiosa, ela mantém. Então a gente sempre teve esse cuidado de não depender muito da prefeitura. É importante a união, mas ter uma independência. Da necessidade, e a gente foi percebendo que documentação é muito importante estar em dia. Porque às vezes a gente pedia ajuda, o pessoal falava assim, mas você tem CNPJ? Está em dia? Você tem uma ata registrada? Né? Você tem uma declaração de utilidade pública da sua associação? Tá? Então a gente foi se entendendo e vendo que para a gente conseguir mais, a gente também teria que fazer mais. Né? A gente teria que fazer mais. Né? E começou aquela questão, você obtém recurso através de projetos. Então você vai ter que saber fazer projetos. Né? Aí a gente começou a fazer esses projetos mais simples. Esses projetos que a gente capta recursos aqui na própria cidade, na própria região, né? Aí depois a gente foi para o Estado, que é uma coisa mais complicada, que tinha plataforma, né? Já precisava saber questão de internet, né? Questão de informática, né? Mas aí a gente foi avançando, né? E a gente teve apoio também muito da Secretaria Municipal de Cultura, né? Ela fomentou apoio logístico para a gente, né? A gente foi pesquisando também editais, né? Sabendo interpretar editais, né? E a gente começou assim, né? Tivemos muito apoio também de uma associação aqui em Belo Vale que chama AFA, que é a Associação do Patrimônio Histórico, Artístico e Ambiental da cidade, sabe? Ela tinha já dentro da sua diretoria, né, pessoas que já faziam projetos, né? Então essas pessoas, como o jornalista Tarcísio Martins, foi fundamental, ajudou muita gente no início, tá? A estar colaborando, a estar fazendo os primeiros projetos. E a partir daí, dentro da própria associação, a gente foi se destacando e depois a gente mesmo foi fazendo. Até que ao ponto que a gente depois passou a dar formação também para outros grupos. Tá? O ano passado, eu mesmo, no mês de julho, fui chamado para dar uma oficina de elaboração de projetos. Tá? Aí a gente fez. Né? Tanto que hoje eu não sou mais o coordenador de projetos daqui da associação, mas a Camila é. Eu não sou mais o coordenador de projetos da associação lá de Santana, mas a Amile é. Tá? Então já é fruto desse trabalho que a gente começou mais ou menos em 2014, 2015, né? Que está frutificando e passando para os mais novos. Né? Mas a raiz de tudo isso nasceu da necessidade. Né? A gente viu que a gente tinha que ter documentação em dia e buscar recursos maiores. Busca esses recursos maiores, seja na iniciativa privada, seja no poder público, através de projetos. Né?
Não basta você bater na porta lá de fulano e falar assim, olha, eu estou precisando de 10 mil reais. Não, cadê o projeto? Cadê a sua documentação em dia? Né? Então, essa percepção a gente, graças a Deus, teve, né? E a gente hoje sobrevive, né, exteriormente com valores maiores através de projetos. Né? E o poder público aqui, a partir do registro, né, também tem nos ajudado. Né? A associação hoje aqui de Belo Vale e a de Vargem de Santana, só através da Secretaria da Prefeitura Municipal de Belo Vale, esse ano obteve 51 mil reais. Né? Quer dizer, isso facilita, né, ajuda, é a maior ajuda até então. Né? Facilita muito a manutenção do grupo. Né? Porque o grupo se manter com recursos próprios, né? E por mais que você faça eventos, né, esses eventos não dão um retorno como a gente obtém através desses projetos que a gente elabora e a gente apresenta. E outra coisa também desse problema de capacitar pessoas do reinado, que às vezes você capacita as pessoas da casa, vai bem, mas é muito serviço para quem é da casa fazer. E aí você vai nos jovens fazer, vai nos filiados, que são os da Irmandade, né? São os nossos irmãos do Rosário. Vai nele para lá, aí ele desiste, aí ele aprende, ele é o topo do cara, aí ele cansa, aí ele casa, aí ele muda de religião, aí não sei o que. Então são movimentos que tem que ser constantes, tem que ser untados, sabe? Não pode deixar secar, tem que estar sempre, sabe? Passando pão de queijo. Passar o pão de queijo, tem que passar uma gordurinha, né? E ó, joga ele lá, ó. Não é assim? Pois é, a mão secou, você tem que fazer o quê? Passar de novo. E é isso que acontece. Não, o preto ele tem que ir. Opa, peraí. A festa do Rosário, a festa do povo preto. Aquele que foi angariado do festejo, se tem uma irmandade, aquilo vai para aquela irmandade, para a manutenção daquela irmandade, ou a manutenção daquela capela que é de preto, entendeu? É isso que tem que ser visto. Não é ir lá na prefeitura, se tem o recurso, pegar o recurso, porque infelizmente hoje várias pessoas que sentam nessas cadeiras que não gostam de nós, é a verdade é essa. Eu não estou aqui para falar mentira, a verdade é essa. Que às vezes senta uma pessoa de outra ideologia religiosa e ele quer travar. Se há, é nosso. Se veio o povo preto para essa questão, é nosso. Vamos lá buscar ele. Vamos lá buscar ele, é nosso. E aquela economia que está ali rodando em torno da festa, que esse dinheiro possa ser usado para aquela irmandade, possa ser usado para aquela igreja, para com que o festejo do ano que vem possa ser melhor, para com que a capa que o rei está usando possa ser melhor, para com que o fardamento que está sendo utilizado ele possa ser melhor, para a caixa que está com o couro já surrado de vaqueta possa ser um couro novo, uma caixa nova, que eu possa ter condições de abrilhantar, mas em vez de eu colocar meia dúzia de rosas no pé de Nossa Senhora do Rosário, eu possa fazer um andor de enfeitar de rosas total e colocar ela lá no meio, que ela que é merecedora. Então é fazer com que esse dinheiro, essa situação toda, não dê chegar dessa forma. Da prefeitura apropriar, de fulano apropriar, de um padre da paróquia apropriar. A festa é de preto, é preto quem comanda. E ocupando espaços, né? Eu acho que o reinado ele veio para isso, para fortificar, para nos fortificar para essas lutas, para ocupar espaços, lugares que a gente tem direito de estar e mostrar o que somos, né? Então, assim, cada um tem a sua missão, entendeu? E o sagrado do reinado, né, ele vem para nos fortalecer para essas lutas, né? Que é dentro da política, é dentro da comunidade, é ocupando os espaços, é dentro da universidade, entendeu? É no centro, é desconstruir
essa Ouro Preto embranquiçada, né? De valorizar quem construiu realmente, as mãos que construíram essa cidade. E valorizar o trabalho, né, do povo preto. Nós temos que confiar mais em nós. Nosso povo confiar no nosso povo, o que adianta? O branco faz o que ele quer, aí junto o evangélico, faz essa situação, eles se unem. Pode estar brigado com o outro, mas se unem. E o nosso povo parar com isso. É abraçar. Vamos abraçar. O preto que chegar, nós temos que abraçar. Nós temos que pôr ele para dentro. É o nosso povo parar de achar que todo mundo que chega preto só quer aproveitar. É abraçar a bandeira, abraçar a causa, se unir, porque se não se unir não vai adiantar nada não. E é para frente que caminha. É nós parar de achar que todo mundo que vai pleitear uma situação dessa, não vai esquecer nós, que não pode sim. Ele pode passar aqui com a BMW aqui, opa, nós elegemos ele, passou com a BMW, ele tem condições de comprar? Tem, mas ele também está olhando para o nosso povo aqui. E nós confiar, porque sem confiança não tem jeito. Confiança é igual cristal, uma vez quebrou, a trinca está lá. Não fez não? Vamos colocar outro lugar. Rei morto, rei posto. Não tem muito o que conversar, tem muito é que agir. Nosso povo está precisando de agir mais. Vamos parar de levantar muita bandeira e vamos olhar naquilo que é necessário. Às vezes levanta a bandeira aí que não tem nada a ver e esquece o que é necessário, que é nosso povo de comunidade, é o povo do entorno, é o povo de Rosário, é aquele quilombo que está precisando de lá, ver o que ele está necessitando. E é isso. Nem dá pra dormir depois de tudo que me contou sobre os cavaleiros que mudam a sina do caminhador, sobre os ventos que falam, as flores que cantam, as águas que levam a dor, sobre o ouro e os bichos que dão sua carne e seu couro em nome do amor. Foi tanto que eu chorei que ele me deu uma canção pra transformar o meu lamento em oração. Foi tanto que eu gritei que ele me deu um par de asas pra quebrar as regras desse mundo cão. Foi tanto que eu andei que ele me deu uma estrela pra guiar meus passos nessa escuridão. Foi tanto que eu cantei que ele me trouxe um anjo negro pra me dar sossego e paz no coração. Ninguém para a voz desse menino, ninguém para o seu cantar, ninguém para a voz desse menino, e ninguém sabe onde ele vai chegar. Ninguém para a voz desse menino, ninguém para o seu. Você fica muitas das vezes de mãos atadas por você pensar assim, pô, vou lutar sozinho, mas aí eu penso, porque esse é meu papel, né? Vou bater de frente, vou procurar saber por que isso aqui é assim, por que tá funcionando assim, entendeu? Estrutura para a festa, por que tem que ser assim? A gente não precisa esperar alguma coisa da prefeitura. Se você não bater lá fazer um ofício pedindo plano de trabalho detalhado, com toda a burocracia do mundo, para a gente conseguir algum tipo de angariar algum tipo de recurso para a associação. É uma associação dos Marujos Filhos de Maria que tem essas esferas. Aí a gente, em cada tempo, está trabalhando com uma. Agora nós vamos iniciar um projeto agora que dá o nome Tempo de Ser Feliz. É voltado para a pessoa idosa acima de 60 anos. Um projeto que vai ser desenvolvido agora a partir do dia 3 de janeiro. Esse projeto vai ser atividade física, vai ter rodas de conversa, vai ter as apresentações da quadrilha e, além disso,
2 vezes por semana vai ter pilates durante todo o dia. Vamos procurar atender 60 idosos aqui, centralizado no distrito de São Sebastião de Braúnas. E sabemos que se nós crescermos todo o conjunto da esfera municipal, estadual e federal, crescerá junto com nós. Será um bem para todos nós. Eu falo assim, a cada dia que eu vou conversar com uma criança para trazer ele para o grupo, vou conversar com um que está desanimando, para ele poder manter a fé dele, eu vou em outra cidade levar aquilo que eu sei para poder fazer, eu vejo que um monte de união. É muitas pessoas que estão enfermas, que estão ali sorrindo, muitas pessoas que estão com dificuldade em casa, mas vêm para ali e eles esquecem de tudo. Então é melhor para mim, é melhor para a saúde do nosso povo. Agora temos que mostrar para os órgãos públicos quais são os deveres dele. Porque dos nossos direitos nós já sabemos. Agora é os deveres dele em colocar para o povo. Para eles é obrigação. Para nós fazemos pelo gosto. Agora, para o governo já é obrigação fazer. E é direito nosso. Eles simplesmente vão cumprir a obrigação deles, nos dando o direito que nós temos de conseguir um transporte, um uniforme, conseguir pessoas que vêm para poder ensinar. E as crianças que estão junto conosco já estão se preparando para assumir o nosso lugar. Vai ser muito mais fácil para eles do que foi para mim. Porque eles já estão no meio de uma coisa que já está funcionando e que já conhece o caminho para poder passar. E nós tivemos que quebrar a cabeça, ou seja, ir numa encruzilhada e outra, procurando o caminho. Até a gente encontrar um trilhozinho que deu para passar. Para eles não, a estrada já está aberta para passar. Ninguém para o seu cantar, ninguém para a voz desse menino, e ninguém sabe onde ele vai chegar. Foi tanto que eu chorei que ele me deu uma canção para transformar o meu lamento em oração. Foi tanto que eu gritei que ele me deu um par de asas pra quebrar as regras desse mundo. Foi tanto que eu andei que ele me deu uma estrela pra guiar meus passos nessa escuridão. Foi tanto que eu cantei que ele me trouxe um anjo negro pra me dar sossego e paz no coração. Ninguém para a voz desse menino, ninguém para o seu cantar, ninguém para a voz desse menino, e ninguém sabe onde ele vai chegar. Ninguém para a voz desse menino, ninguém para o seu cantar, ninguém para a voz desse menino, e ninguém sabe onde ele vai chegar. Eu gostaria muito de deixar uma mensagem que eu sinto que é muito importante para nós, povo preto. Nós estamos agora na caminhada de alcançar diferentes espaços. Alguns espaços que antes a gente não alcançava. Está 100%? Não. Mas quando tiver 10%, no momento em que a gente estiver nesse espaço, a gente precisa de falar sobre nós, mas como nós somos. Do jeito quem nós somos e como nós somos. Todas as características. A nossa identidade não pode ser dita de forma mais ou menos. Ela tem que ser dita como nós somos. Como é a nossa história verdadeira, como é foi o processo verdadeiro de chegada e de permanência nesse país que nós amamos muito, valorizamos muito, mas que nós temos direito de ocupar todos os espaços e no momento que ocuparmos, dizer quem nós somos, como a gente vive, como a gente age. E mostrar o orgulho que temos de quem nós somos.
né, de onde viemos e quem somos. E por que nós estamos aqui? Porque nós temos direito de ocupar qualquer território. Né? Mas no momento que você estiver num território que normalmente não é ocupado por nós, a gente ocupa de forma verdadeira, com a realidade de nossa identidade. E você quer ser o quê quando você crescer? Eu quero ser uma veterinária. Veterinária? Que legal, hein? Tem uma coisa mais que você queira dizer? Que você gostaria de dizer pro papai, assim? Que eu quero seguir o caminho do meu avô e do meu pai. É? Que bom, então. Pode dar um abraço a esse paizão seu aí. Ninguém para a voz desse menino. Ninguém para o seu cantar. Ninguém para a voz desse menino. E ninguém sabe onde ele vai chegar. Ninguém para a voz desse menino. Ninguém para o seu cantar. Ninguém para a voz desse menino. E ninguém sabe onde ele vai chegar. Foi tanto que eu chorei que ele me deu uma canção pra transformar o meu lamento em oração. Foi tanto que eu gritei que ele me deu um par de asas pra quebrar as regras desse mundo. Foi tanto que eu andei que ele me deu uma estrela pra guiar meus passos nessa escuridão. Foi tanto que eu cantei que ele me trouxe um anjo negro pra me dar sossego e paz no coração. Ninguém para a voz desse menino. Ninguém para o seu cantar. Ninguém para a voz desse menino. E ninguém sabe onde ele vai chegar.